Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O motivo desse vídeo é para falar sobre as aulas integradas, né? É algo que veio no nosso documento Ensino e Currículo para essa educação via remota, né? Eu estava lendo o documento, tem 32 páginas, eu até socializei com vocês, está na página 11, e o porquê que eu achei interessante a gente conversar sobre isso. Porque seria uma forma, né, da gente seguir a carga horária necessária, 20 horas semanais, porém, não ferindo, né, o documento, não ferindo a carga horária que as crianças necessitam, mas em contrapartida, nós iríamos enxugar mais a questão dos conteúdos, da quantidade de atividades, né? Já que essa integração de componentes, essa integração de objetos de conhecimento, né, de conteúdos, diminuiria a quantidade de atividades. Lógico que a gente não pode esquecer que integrar não significa deixar de trabalhar as habilidades. A gente tem que ter a consciência que essa integração tem que conter, né, tem que ser assistida todas as habilidades que é preciso, né, para cada agrupamento, para cada faixa etária. Então, primeiro eu quero socializar com vocês onde está escrito isso no documento, né? Ensino e currículo na educação remota. Eu até grifei, está lá na página 11. Vou socializar com vocês. É importante destacar que a possibilidade de inserir no plano semanal de ensino atividades integradas. Essa possibilidade refere-se à organização de uma atividade que trabalhe de maneira articulada, diferentes componentes curriculares a partir de temas e assuntos em comum. Cabe destacar que os conteúdos e os conhecimentos de cada componente devem manter a sua especificidade característica, contribuindo para uma compreensão mais ampla de determinado assunto. Portanto, os objetos de conhecimento e habilidades devem estar presentes na descrição do plano semanal de ensino e serem efetivamente trabalhados. A atividade integrada deve ser considerada como parte das 20 horas semanais de estudo da semana, sendo descontada da carga horária semanal dos componentes envolvidos na atividade. Então, o que acontece aqui? Eu já havia falado, né, no início do vídeo sobre essa questão. Era só mesmo para saber onde que eu me baseei, em que eu me baseei, né? E eu queria dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o nosso horário. Eu pensei no nosso horário baseado nisso. Lembra quando a gente começou aquele curso, né? No início de 2020, nós fizemos o primeiro e segundo módulo sobre a BNCC, o DCJ ampliado, né? Sobre todas essas questões que estavam florescendo, né? Vamos dizer assim, no nosso meio. E a gente fez aquela atividade de integrar, né? Vocês se lembram? Que eram umas setas, né? E a gente colocava ali uma habilidade principal, um componente, e dali a gente ia ramificando, né, com as setas, fazendo a integração com outros componentes. Eu acho que vocês se lembram. Tá, seria essa a atividade que a gente teria que fazer, esse é o exercício de integrar, de articular esses componentes, esses conteúdos. Porém, vocês se lembram que tem alguns componentes que é difícil a gente fazer essa articulação. Os que mais é possível, é viável, são história, geografia, arte e educação física, né? Língua portuguesa, matemática e ciências, dá para fazer? Dá. Mas é um pouco mais difícil, principalmente matemática. Mas dá para fazer sim.
Porém, o que eu pensei a princípio para a gente fazer um teste, né? A gente poderia tentar integrar, a princípio, história, geografia, arte e educação física. Como assim? Vamos supor, lá na segunda-feira tem aula de língua portuguesa, matemática, certo? Um arquivo para cada componente, uma aula para cada componente. Aqui no caso, história e geografia, nossa, essa semana aqui, essa habilidade que eu estou trabalhando em história, ela é comum com a habilidade de geografia. O tema, a temática casou, né? Então dá para mim fazer uma aula só envolvendo os dois temas dos dois componentes, né? Fazer uma articulação em uma aula só. Lembrando que é importante que eu assista a questão das habilidades que eu citar lá, certo? E mantendo a especificidade de cada componente. Aí eu fiz essa aula integrada, ao invés de jogar lá uma aula de história, uma aula de geografia, eu vou disponibilizar no grupo apenas uma aula, geohistória, né? Englobando os dois componentes, as habilidades, né, em comum dos dois componentes, e aí as atividades articuladas, certo? A mesma coisa aconteceria aqui na terça-feira. A professora de arte, Leila, e as professoras, né, de educação física, teriam um diálogo entre elas. Por exemplo, trabalhando a questão lá das palavra cantada, né? Essas questões de... Agora me fugiu da mente, que as meninas estão trabalhando muito, no caso lá da SUSA, jogos cooperativos, né? Aí, trabalhando também a questão das culturas regionais, né? Dança, música, brincadeiras, tudo isso envolve a arte. O próprio documento ele já se compromete com essa parte, ele mesmo faz essas junções, né, essas articulações. Então, isso seria possível aqui na segunda, na terça, né, as professoras dialogando, na quarta novamente, e na sexta. Já diminuiria a questão da quantidade de atividades para os educandos. E aí, o que acontece? História e geografia, quem faz? Regina, das As, ela iria perceber esse diálogo entre os dois componentes e fazer um plano só, né? Um plano na segunda, um plano na quarta. Ao invés de 4 ao total, 2 de geografia, 2 de história, seriam 2 semanais, totalizando a mesma quantidade de horas. Mas isso quando se encontra habilidades que se articulam. Não adianta também eu forçar a barra, né? A gente até falou sobre isso naquele curso. E aí a Eliette também está com os dois componentes, História e Geografia, a Neidinha, a Lúcia e a Adriana. Então, para as professoras também ficaria melhor, né? Ficaria bem mais proveitoso, ok? Tá. Então, essa parte seria isso. Agora, eu quero mostrar para vocês, eu quero dar um exemplo de onde que aconteceu isso nitidamente, né? Num planejamento da professora Neide, que eu achei muito interessante. Ela trabalhou para a segunda semana de fevereiro, olha só, a temática, o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas. O objeto de conhecimento, que é os conteúdos, a cidade e o campo, aproximações e diferenças, campo e cidade. A habilidade, ela trabalhou habilidade 1B, identificar, comparar e compreender aspectos culturais, sociais e econômicos na comunidade, tanto no campo como na cidade. Zona rural, zona urbana, aspectos culturais, sociais, econômicos nos dois ambientes, certo? Então, aqui, ela colocou, ó,
especificações sobre a cidade, sobre o campo, né? Trouxe os videozinhos, tá? Tem a aula aqui. Aí, lá em História, na aula de História, o que que ela fez? Olha que interessante. O que que ela trabalhou? Temática, as pessoas e os grupos que compõem as cidades e o município, né? Aí vem os diferentes grupos sociais, o lugar em que vive, a natureza, a economia, transportes, olha só, tanto que casa. Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e município, vida rural e urbana. Refletir sobre os aspectos político-sociais, né, e econômicos regionais que influenciam o desenvolvimento do centro-oeste, tá? Aí vem a questão de Goiânia. Mas ela poderia abarcar aqui, ó, essa questão da zona rural, zona urbana, questão da cidade, das questões sociais, econômicas, certo? Em uma aula só, trabalhando tanto história quanto geografia, porque aqui, ó, a primeira aula dela, ela vem falando um pouquinho sobre a poluição, sobre a questão das moradias, do campo, da cidade, do comércio, né? Ela já engloba também, ó, você mora no espaço urbano ou rural? Então, aqui dava para ser uma aula só, trabalhando geohistória e abarcando as habilidades que foram citadas, tanto em geografia quanto em história, ok? Esse é o pensamento, né? Eu acho assim, esse é o raciocínio. Eu não tive orientação, assim, de apoio quanto a isso, eu não mencionei isso ainda com ela. Estou baseada no documento, né? E numa questão de tentar facilitar, né, para as crianças, sem que elas sejam prejudicadas, né? Sem seguir a documentação, ok? Então é isso. Eu quero que vocês tentem, né, fazer isso, tentem pensar sobre isso. E aí, lá no planejamento, quando vocês forem fazer isso, vocês vão colocar assim para mim, ó, abaixo do conteúdo, vocês vão colocar integração do objeto de conhecimento lá, ou acima do objeto de conhecimento, vocês vão anexar mais uma linha lá e colocar integração. Porque aí você vai colocar, tá integrando o quê? História com geografia, certo? Para a gente deixar isso arquivado. E aí, quando for postar no grupo, vocês mesmos vão falar, né, que é uma junção de geohistória, geografia e história. Não é todas as vezes que vai dar certo, né? Não é toda habilidade que vai casar. Então, vai ter semana que possa ser que tem história e geografia separado, isso vai depender do contexto que vocês estão trabalhando. Então, isso eu não posso organizar para vocês. Vocês que, diante do corte temporal, diante da matriz estruturante, diante do DCGO, que vocês vão se organizar, ok? Vocês só vão me manter por dentro, né, do que vocês estão pensando e organizando, certo? Então é isso. Beijos e até a próxima.